Queria que você levantasse as mãos para os céus, agradecer ao Espírito Santo por este momento. Nos pedir que o Espírito Santo ministre o nosso coração nesta manhã. Que a palavra que será ministrada traga impacto sobre o teu coração, sobre a tua mente. Que a palavra que será ministrada, eu creio que cada vez que a palavra de Deus é ministrada, há poder que é liberado, poder transformador. E que nesta manhã, este poder transformador, ele venha se manifestar na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta manhã, nós te louvamos, porque tu és fiel, pela tua bondade, pelo teu amor, por cada pessoa que aqui se encontra. Eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra seja ministrada debaixo da unção do teu Santo Espírito. Eu te peço que cada coração seja impactado. Eu te peço que as verdades reveladoras da tua palavra venham, Senhor, trazer mudança em nossos corações. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te honramos, Espírito Santo, nesta manhã e adoramos o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, é um prazer estar aqui nesta manhã. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na vida daqueles que estão aqui presentes, amém? Quantos creem nisso? Amém. Eu vou estar ministrando algo muito importante esta manhã, que se você pegar pelo menos 10%, fará uma diferença tremenda na tua vida. Eu vou falar hoje sobre identidade e autoridade. Amém? Identidade e autoridade. Para vocês que estão nos conhecendo agora, quantos estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão. Obrigado. Quantos não estavam aqui ontem à noite? Amém. Quantos não vão levantar a mão, não interessa o que eu fale aqui. É porque tem um grupo que estava ontem à noite, tem um grupo que não estava. Não existe intermediário. Ou você estava ou você não estava. Amém? Então, tem gente que não levantou a mão nem quando estava, nem quando não estava. Então, fica difícil assim. Mas, enfim. Nós somos de Richmond, na Virgínia. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. Nasci ali, morei 7 anos em Belém do Pará. Depois fui aos 17 anos de idade para os Estados Unidos, residindo faz bastante tempo. E fui praticamente criado nos Estados Unidos. Minha juventude toda, adolescência, juventude toda foi lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos que Deus me chamou para o ministério. Embora aos 16 anos eu já tinha esse chamado bem forte no meu coração, quando morava ainda no Brasil. Vou compartilhar mais hoje de manhã e hoje à noite do nosso testemunho que Deus tem feito nas nossas vidas, algo tremendo. Meus pais têm estado nessa caminhada de ministério já bem antes que eu, antes mesmo de eu nascer. Eu nasci num lar cristão, num lar de missionários. Meu pai sempre fez cruzadas pelo Brasil afora, na década de 80 principalmente, cruzadas evangelísticas, curas, milagres. E eu cresci nesse ambiente, sabendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu não tenho um testemunho de ter estado nas drogas, de ter estado no mundo, de ter estado na prostituição, ou isso ou aquilo. Amém? E eu acredito que muitas vezes a igreja precisa restaurar uma coisa em relação a testemunho. Porque embora eu aprecie os testemunhos, como meu pai veio das drogas, a minha mãe veio de um lar espírita, isso é precioso, é valioso, ver como Deus transforma a vida das pessoas. Mas eu creio que muitas vezes a igreja, ela supervaloriza testemunhos assim e desvaloriza o testemunho de alguém que foi criado num berço cristão, foi criado no meio da palavra de Deus e nunca se desviou. E Deus foi poderoso não só para tirar, mas para manter a vida desta pessoa por toda a vida. Amém? É interessante isso dizer, olha, hoje à noite vai pregar um ex-mafioso, um ex-contrabandista, um ex-prostituto, um ex-travesti, um ex-isso, ex-aquilo. A igreja às vezes vai encher. Agora, muitas vezes vai pregar um rapaz que nunca se desviou, que nasceu nos caminhos de Jesus, que foi batizado com o Espírito Santo ainda criança, e o fogo de Deus ainda queima nele.
Às vezes as pessoas valorizam mais o ex isso, o ex aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus traz um testemunho, não só do ex disso e ex daquilo, mas de como Ele é poderoso para manter a vida de uma pessoa, desde o nascimento até a vida adulta. Para você, quantos tem filhos aqui? Levanta a mão. Quantos tem filhos com menos de 10 anos? Levanta a mão. Amém? Só 2 aqui, o resto tudo. Quantos tem filho adolescente? Levanta a mão. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é poderoso para fazer uma obra na vida do teu filho e da tua filha, ainda quando criança. Amém? Ainda quando adolescente. Porque esta é a hora de encontrar esta geração. Este é o momento que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios do fogo de Deus, cheios da presença de Deus. Este é o momento, porque quando você experimenta quando criança, quando adolescente, isso te marca por toda a vida. E você, quando você cresce, você não mais tem aquele anseio pelo mundo, pelas coisas deste mundo, as coisas do mundo não te atraem mais, porque você já provou da glória de Deus. E ali nos Estados Unidos, quando eu tinha 23 anos de idade, há um tempo atrás, eu estou agora com 10 anos de ministério em tempo integral, amém? Deus falou comigo, de maneira bem clara. Eu estava em um momento de oração, e Deus falou comigo, eu te chamei para o ministério nas nações, para ministrar a minha palavra com sinais, maravilhas e milagres, e testificar da minha ressurreição. Deus falou comigo em vários momentos privados, momentos de oração, falou comigo através de sonhos. Eu dormia e de repente sonhava que eu estava em outros países, pregando em inglês, com tradução para uma outra língua que eu não conhecia. E eu via pessoas sendo curadas, eu via pessoas sendo tocadas, eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu sabia que eu estava em outros países. E de repente eu acordava, pensava, que interessante. Isso se repetia. E eu orava por enfermos e via os enfermos sendo curados. No sonho isso. E sempre tive um anseio por ver o poder de Deus manifesto hoje. Por ver o Evangelho se manifestar de uma maneira tangível, de uma maneira real, de uma maneira autêntica, de uma maneira pura e de uma maneira bíblica, como no livro de Atos. Eu lia o livro de Atos e disse, eu quero ver isso acontecer hoje. Eu quero ver o cego ver hoje, eu quero ver o surdo ouvir hoje, eu quero o paralítico andar hoje, porque este é o Evangelho que os discípulos pregavam, e é este Evangelho que eu quero pregar, que tu me chamaste para pregar. E eu era tão ousado em minhas orações que até mesmo quando era adolescente e ia para a reunião de oração, as pessoas falavam, tem um chamado para as nações para você, tem um chamado para as nações para você. Eu lembro que em certa ocasião, até mesmo aqui no Brasil, minha mãe estava com uma amiga numa reunião, e tinha uma profetisa de Deus ali que ela não conhecia. Minha mãe não conhecia nossa família nem nada. E ela falou para minha mãe assim, eu quero falar com teu filho, liga para o teu filho que eu quero falar com ele. A minha mãe falou assim, mas eu tenho 2 filhos. Ela falou assim, eu quero falar com o filho do meio. Liga para ele que eu quero falar com ele agora, uma mensagem de Deus. E minha mãe já também experimentou coisas verdadeiras e falsas. Nós sabemos que existem profecias que são verdadeiras, existem também as profetadas, amém? Ela disse, Senhor, se essa mensagem vem de ti, porque naquele tempo, há um tempo atrás, quando eu era adolescente e morava no Brasil, celular não era tão comum quanto hoje. Quantos se lembram disso, dessa época? Era telefone na casa. E ela falou assim, Senhor, e tinha outras pessoas na casa, que o Hermes atende o telefone. E eu atendi o telefone. Atendi o telefone. Ela falou assim, Hermes, tem uma irmã que quer falar com você. A irmã já foi falando, já foi profetizando, e começou a falar coisas da minha infância, começou a falar coisas que não tinha como ela saber.
E ela profetizou, ela falou assim: eu vejo você em cidades com castelos, eu vejo você em outros países, eu vejo você ministrando a palavra de Deus em muitas cidades com vários castelos. Eu pensei assim comigo: no Brasil não conheço castelo. Aonde será isso, né? Enfim, houve um preparar de Deus, houve Deus começou a ministrar no meu coração, ainda jovem, e Ele falou bem claro comigo, disse: eu vou te levar para as nações, eu quero que você comece um ministério, e é um ministério de avivamento, de milagres, de poder, onde será liberada a minha glória. E eu olhei para a minha situação no plano natural, disse: Senhor, mas como irei para as nações com o que eu tenho agora? Como eu vou realizar um ministério dessa maneira? Quem me conhece, Senhor? Olha, Senhor, como é que eu vou para as nações? Vou fazer o quê? Quem vai me chamar para alguma coisa? E Deus falou: obedeça. Eu falei: Senhor, estou aqui para te obedecer. O que tu quiseres fazer, só quero me posicionar da maneira correta. Eu cheguei a um ponto da minha vida lá nos Estados Unidos, que qualquer reunião de oração, qualquer culto que eu fosse, havia alguém que apontava para mim e dizia: faça o que Deus está te mandando, obedeça. Às vezes eu até já estava cansado disso, eu sentava lá atrás, em qualquer igreja que eu visitava, eu sentava lá atrás. O pregador chegava: aquele jovem que está ali atrás, vem aqui na frente agora. Assim, eu estou tentando me esconder aqui. E Deus falava assim: te chamei para as nações da terra, obedeça, entre na posição e eu, Senhor, farei. E eu falei com meu pai, compartilhei com ele. Falei: pai, Deus falou comigo para abrir um ministério, e o tempo é agora, o tempo chegou. E ele falou para mim assim: não, mas você não está muito novo, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar as coisas amadurecerem um pouco mais, talvez não seja agora. Eu falei: não, é agora, Deus falou comigo, é agora. E quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Você não me ensinou que quando Deus fala, a gente tem que obedecer? É agora, o que é agora, não tem que esperar para depois. E eu lembro que uma vez eu estava numa igreja brasileira, lá na Flórida. E um pastor de jovens chegou para mim e falou assim: você prega, eu não sei nem como ele sabia disso, você prega? Eu falei: prego. Você não gostaria de pregar para os nossos jovens aqui num culto especial, um culto de avivamento? Aí eu falei: amém, vamos fazer. Eu toco violão também, agora canto um pouco, né? Tento cantar, mas enfim, mas eu toco violão. Juntei uma banda ali, fizemos um evento para vários jovens, e pessoas aceitaram Jesus, foram batizadas com o Espírito Santo. Outra igreja veio saber a respeito disso, uma igreja hispana na Flórida, chamou para ministrar. Naquela ministração foi algo tremendo, o Espírito Santo trouxe uma convicção profunda, e quase todos os jovens vieram aceitar Jesus, inclusive os da banda. Quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus, que você tem que largar o mundo, você tem que se arrepender dos seus pecados, até os jovens da banda começaram a chorar, e todo mundo veio para frente. E o pessoal disse: que é isso? Que convicção é essa? Convicção do Espírito Santo. E daí outra igreja soube, daí outra igreja. Eu só sei que durante um ano, sem fazer esforço nenhum, era convite em cima de convite, e Deus foi confirmando. Passou 6 meses, eu vinha orando: Senhor, eu quero ver o que a tua palavra promete, que estes sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio, aqui está escrito, eu quero ver. Eu não quero apenas ler a respeito dos testemunhos passados, eu quero ser testemunha viva do que tu fazes hoje. Eu não quero apenas ouvir as histórias antigas. A Bíblia não fala que aquele que crê em mim lerá a respeito das obras que eu fiz. A Bíblia fala: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Não lerás a respeito das obras que eu fiz. Eu disse: Senhor, eu quero ver. Passou 6 meses de ministração. O Senhor falou comigo assim, numa igreja, era uma igreja pequena. Ele falou assim: chama os enfermos agora. Amém. Falei: amém, Senhor, vou chamar agora. Eu chamei os enfermos com aquele entusiasmo. Eu quero, se você está doente agora, vem aqui que você vai ser curado em nome de Jesus. Eu chamei a primeira pessoa debaixo desse ministério que eu vi curado, foi uma senhora,
70 anos, lá na Flórida, que ela expeliu um tumor do tamanho de um punho fechado. Foi o primeiro. E ela enviou o testemunho. Eu dei uma palavra para ela naquela noite, que naquela noite ela seria curada, e naquela noite ela expeliu o tumor. Ela foi curada de uma doença intestinal incurável, que ela tomava remédio direto para controlar o intestino. Ela foi completamente curada, e ela está viva até hoje, e curada. Hoje em dia ela mora no Rio de Janeiro, mas está curada, desde aquele tempo. Isso foi em 2007, tempão. Aí a partir daí Deus foi confirmando e montamos o ministério oficialmente no ano de 2008, Revival Explosion Ministries, Ministério Explosão de Avivamento. Nós temos aqui no Brasil também Explosão de Avivamento, o site explosãodeavivamento.com.br. E a partir daí, começamos a colocar coisas na internet, no YouTube, Facebook, e as pessoas foram vendo, e convites foram chegando para países que eu nem imaginava: Noruega, Finlândia, Inglaterra, França, Portugal. E Deus foi começando a fazer algo de uma maneira genuína, de uma maneira pura. E fomos vendo testemunhos em cima de testemunhos, em cima de testemunhos. E foi uma questão de fases que Deus foi levando. E depois que Ele foi me ensinando certas coisas, Ele foi ensinando a ensinar as pessoas. Porque eu creio que Deus quer compartilhar da unção. Ele quer que a unção seja transferida. Deus, Ele quer levantar um exército nesses últimos dias. E um exército, ele não pode ser restrito a uma pessoa, a um ministério, a uma igreja. Ele quer levantar um corpo nesta hora. Em Efésios capítulo 4 fala que o ministério, os ministros, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres são chamados para quê? Para equipar os santos para a obra do ministério. Em outras palavras, não somos nós que vamos apenas fazer a obra do ministério, nós vamos equipar você para você fazer a obra do ministério. Nem todo cristão é chamado para ser um pregador de púlpito. Vou repetir isso. Nem todo crente é chamado para ser um pregador de púlpito, mas todo cristão é chamado para ser uma testemunha de Jesus. Amém? E Deus foi ministrando algo em meu coração durante esses anos todos. Hoje em dia nosso ministério tem alcançado mais de 35 países. Quando olho para trás, quando Deus falou comigo, para hoje, eu vejo uma grande diferença. Porque quando Deus falou comigo, no plano natural, ninguém acreditava. Até mesmo eu no começo tinha dificuldade de acreditar. Hoje é fácil falar porque muita água já rolou, muita coisa já passou. As pessoas já veem isso como realidade. Não é mais um sonho, não é mais uma coisa que foi falada antes, é uma coisa que existe hoje. E Deus tem aberto portas tremendas. Estava falando a respeito da Finlândia. Deus abriu aquela nação de uma maneira tremenda, onde ninguém me conhecia. Eu cheguei com uma mochila na costa ali em 2010 para pregar num culto que tinha 10 pessoas, amém? E hoje em dia nosso ministério tem um programa de televisão já rodando na Finlândia há 6 anos, toda semana, em televisão nacional, amém? Aleluia. E as pessoas conhecem o ministério, as igrejas conhecem o ministério. Temos ministrado ali efetivamente por quantos anos? Quase 9 anos na Finlândia. Quase 9 anos. Já fui lá mais de 17 vezes. Rodei mais de 25 cidades. Eu falo para os finlandeses assim: eu conheço mais a Finlândia que vocês. Eu falo certas cidades para eles, dizem: onde que fica isso? Eu falo: você não conhece seu país? E Deus abriu a porta dali da Finlândia de uma maneira tremenda. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido avivadas, renovadas, tocadas pelo poder de Deus, pela televisão. Temos recebido testemunhos um atrás do outro de pessoas que têm sido ativadas pelo Senhor ao assistir os programas. Hoje à noite nós vamos fazer um especial, nós vamos filmar aqui a conferência hoje à noite. Nós vamos passar esta filmagem lá na Finlândia também, amém? Quem é da Lagoinha de Vila Velha? Mão.
A igreja vai estar lá na Finlândia, louvando o Senhor. Em outras nações também. E a partir dali, Deus abriu outra porta muito grande também na Rússia. Amém? E quando eu olho para isso, eu vejo a mão do Senhor. Porque não teve um homem que fez, não, eu vou abrir porta para você, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Foi o Espírito Santo fazendo. Confie no Espírito Santo. Ele sabe a melhor porta para você. Ele sabe o melhor momento. Ele sabe as melhores conexões. Ele sabe os melhores de tudo. O Espírito Santo é muito inteligente e é tremendo. E Deus tem aberto portas tremendas. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração muito forte, que nós também temos uma escola de ministério online, é sobre identidade e autoridade. Eu creio que precisa na igreja de hoje, principalmente no Brasil, uma restauração na identidade da igreja. Uma restauração na autoridade da igreja. Por quê? Porque muitas vezes a igreja tem recebido uma herança cultural que vem do catolicismo. Quando sabe aqui que logicamente você sabe, você estudou história, os portugueses colonizaram o Brasil. E com a colonização eles trouxeram muito da cultura deles para a nossa nação. Assim como os ingleses trouxeram da cultura deles para os Estados Unidos e para outras nações da terra. Cada país que foi colonizado por um país europeu recebeu heranças culturais. E uma das coisas que trouxe bem forte foi a herança do catolicismo. Amém? E muitas dessas coisas foram passadas que são prejudiciais, que até mesmo quando você aceita Jesus, é nascido de novo, é batizado com o Espírito Santo, você tem que fazer um detox das heranças culturais erradas. Amém? O que é um detox? Você tem que se desintoxicar de tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Você tem que renovar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala: renovai o vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você tem que fazer uma troca. Quando você aceita Jesus, uma troca de software, uma troca de pensamento, uma troca de sistema, e passar a receber do sistema do reino de Deus. Amém? E uma das coisas que eu vejo que é uma carência é a identidade e também a autoridade. Mas identidade gera autoridade. Diga comigo: identidade gera autoridade. Já preguei muito pelo Brasil também, e eu vejo certas ocasiões, como o pastor Pedro estava pregando ontem, que quando você tem esse entendimento, vai gerar um nível de autoridade em você, pela revelação que você carrega. Quando você carrega uma revelação de Deus, você carrega consigo um nível de autoridade. Quanto mais revelação você tem, mais autoridade você terá. Porque não é uma palavra apenas intelectual de conhecimento da letra, mas é uma palavra revelada no teu espírito. É uma palavra que não somente é real aqui, mas é real aqui. Amém? E eu creio que Deus quer restaurar a identidade. Eu escrevi um capítulo inteiro no meu livro sobre identidade. Esse livro aqui, Manifestando o Poder do Reino, descubra seu potencial para o sobrenatural. Você pode adquirir no final ali. É um livro tremendo, onde fala sobre identidade, autoridade, sobre fé. Agora, o que é identidade? No dicionário Merriam-Webster, fala que identidade, ele define identidade como o caráter ou a personalidade de um indivíduo capaz de diferenciá-lo. Em outras palavras, é o conjunto de características que define você. Quando a gente fala de identidade, significa algo também, significa identificação com algo ou alguém. Em outras palavras, o que é a identidade? São as características que definem você como pessoa. E existe a identidade individual, existe também a identidade cultural. Amém? Existe também a identidade de uma igreja, por exemplo. Quando você pensa na sua igreja, o que é que você pensa? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Amém?
existe identidade ministerial. Quando as pessoas pensam no seu ministério, o que é que eles pensam em primeiro lugar? O que é que marca o seu ministério, por exemplo? O que é que marca a sua vida? Quando lembram de você, como você gostaria de ser lembrado? Já pensou no dia que você, se Jesus não voltar antes, que você vier a falecer? Como você gostaria de ser lembrado? E eu não estou falando apenas no dia do funeral, porque no dia do velório, a pessoa mais maravilhosa do mundo, amém? Mas eu estou falando de verdade, de fato, no coração das pessoas, na mente das pessoas, como você gostaria de ser lembrado? Quais são as características que definem você? E identidade tem também a ver com a identificação, com que eu me identifico, amém? Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É que a igreja se identifica com Adão e não com Jesus. O problema da igreja é que a gente sempre olha para a nossa situação como se não tivéssemos recebido o nascimento de novo. Ou seja, pastor, eu sou apenas um pecador que foi salvo por Jesus. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu não sou nada. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Eu isso, eu aquilo, mas eu vim dessa situação financeira, eu vim dessa família, isso corre na minha família, a câncer corre na minha família, a pressão alta corre na minha família, derrame tem na minha família. Eu quero dizer uma coisa para você: quando eu fui enxertado em Cristo, quando Cristo passou a habitar em mim, eu tomei posse de um novo DNA, de uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu fui enxertado naquele que tem vida. Cristo vive em mim e eu sou parte agora da família de Deus e da linhagem de Cristo. Aleluia. Em outras palavras, eu não me identifico nem somente com a minha família natural, mas eu penso em primeiro lugar, eu sou um ser que foi enxertado em Cristo, Cristo foi colocado em mim, o Espírito de Cristo habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive em você. Romanos capítulo 8, versículo 11. E eu passei a estudar sobre identidade. Eu queria descobrir no meu espírito como o Pai me vê. Não como as pessoas pensam que eu sou, não como o mundo diz que eu sou, nem mesmo como os pastores dizem que eu sou, mas como Deus diz que eu sou, como a Bíblia diz que eu sou. E eu passei a estudar esse assunto, eu passei a orar, a jejuar. Senhor, eu quero ver isso em manifestação, eu quero experimentar esta identidade, eu quero me identificar. E o problema da igreja é que estamos sempre nos identificando com Adão. E quando você se identifica com Adão caído, os resultados da tua vida vão ser de Adão caído. É impossível você se identificar com algo e não receber disto. Se eu me identifico com Adão caído, eu não posso depois reclamar da minha vida. Eu não sei porque não tem um romper na minha vida. Eu não sei porque Deus não me abençoa. Eu não sei porque eu não vou para frente espiritualmente. Eu não sei porque o meu ministério não está experimentando isso. Se eu sempre me identifico com Adão, eu vou experimentar daquilo que Adão caído experimentava. Amém? Mas se eu me identifico com o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, o pecado, o diabo, aquele que venceu o mundo, se eu me identifico com Ele, eu recebo do mesmo Espírito que está sobre Ele, está sobre mim. E aí eu posso fazer o que Ele faz, e não somente fazer o que Ele faz, obras maiores que estas eu farei, porque Ele foi para o Pai, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que está em nós. Então, quando eu entendo que a identidade são as características que definem a mim,
e também significa a identificação que eu tenho, eu passo a entender que foi-me conferida uma autoridade espiritual. Diga, eu tenho autoridade no Espírito. Aleluia. Vá para Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Quero mostrar várias escrituras para você hoje. Quando você chegar lá, diga amém. Olha só que tremenda escritura. Porque se pela ofensa de um só, está falando de Adão aqui, a morte reinou por esse, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só o pastor Pedro entendeu esse mistério aqui. Vamos ler de novo. Se você ler essa escritura e você entender, você vai dar um grito de aleluia bem forte. Porque se pela ofensa de um só, quem é este um só? Quem é este um só? Fala bem alto. Pela ofensa de quem? A morte reinou por esse, ok? A morte reinou através de Adão. O pecado, aquilo que é ruim, a desobediência a Deus, o pecado. Então a identificação com isto vem de Adão. Muito mais, em outras palavras, muito mais significa que Adão está num nível, mas agora muito mais, este nível é superior àquilo que Adão fez. Amém? Muito mais os que recebem a abundância da graça. Quem são esses? E do dom da... Agora aí vem o mistério. Reinarão quando? Não, pastor, quando eu chegar no céu. Um dia eu serei abençoado quando eu chegar no céu. Lá não haverá sofrimento, lá não haverá... Amém, amado? Realmente será tremenda a eternidade com Cristo. Apocalipse fala que as lágrimas serão enxugadas, não haverá pranto, não haverá sofrimento. Entendo isso, mas eu quero que você entenda uma realidade do agora. Você não tem que esperar a morte para experimentar o céu. Você pode experimentar o céu agora. Quando o Espírito do Senhor passou a habitar em você, quando você disse sim para Jesus, você se tornou um pedaço e um canal do céu na terra. Você se tornou um portal do céu na terra. Através de você, Ele move. Você se tornou as mãos de Jesus na terra, os pés de Jesus na terra, a boca de Jesus na terra, porque o Espírito do Senhor habita em você e você se tornou um canal pelo qual o céu se move. Por isso que Jesus falou que orássemos assim na terra como... Muito mais os que recebem a abundância da graça. Quem são esses? Nós. E o dom da justiça, ou seja, o presente. Você não é justo pelo teu bom comportamento, você é justo pela tua fé. Reinarão em vida. Em vida, não em morte, em vida, agora. Aleluia. Deus nos fez reis e sacerdotes, não quando chegarmos no céu, fez agora. E eu passei a estudar isso, passei a meditar nisso. Eu li muitos autores que foram de edificação tremenda na minha vida. Não sei se quantos conhecem o Kenneth Hagin. Quantos conhecem? Pouca gente. Mas assim, eu li um livro tremendo chamado A Autoridade do Crente. Já ouviu falar desse livro? Já leu? A Autoridade do Crente. E eu fui estudando material, mas por que eu estudei esse material? Porque era embasado na palavra de Deus.
Os melhores materiais que vão ter são aqueles que têm fundamento bíblico, porque a Bíblia é a fonte de todas as coisas. Não era coach, não. Bíblia, palavra de Deus. A palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta. Precisamos da palavra no púlpito. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma o homem. Aleluia. Então eu comecei a estudar isso, e isso começou a entrar dentro de mim. Não somente aqui dentro do Espírito. E quando eu passei a ministrar, eu ia ministrar com outro entendimento. Eu não vou tentar implorar a Deus fazer algo que Ele não quer fazer. Quando eu estou orando por um enfermo, por exemplo, eu não estou implorando a Deus como se Deus não quisesse fazer, e eu quero convencer a Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Ó Senhor, por favor, tenha misericórdia, Jesus. Por favor. Eu não vejo os discípulos orando assim. Eu não vejo Jesus ministrando assim. Na bem da verdade, quando Jesus ministrava cura, Ele nunca orou por ninguém. Pastor, que é isso? Onde está isso na Bíblia? Eu te mostro. Leia no Novo Testamento as passagens de cura, dos milagres de Jesus, e eu te mostro que Ele não orou por ninguém. Quem é crente dá glória a Deus? Jesus não orava pelos enfermos. Mas eu pensei que ele tinha um ministério. Sim, ele tinha um ministério de cura. Ele curava os enfermos, ele não orava pelos enfermos. Existe uma diferença entre curar os enfermos e orar pelos enfermos. Ele não nos mandou, ele falou assim: ide, pregai o evangelho do reino, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ele não orava, ele declarava a palavra. Se nós fôssemos escrever hoje em dia um livro sobre as orações de Jesus para os enfermos, este livro não seria nem assim, seria bem curto. Talvez uma folha. Abre, ouvido, abre. Veja, levanta e anda. Estende a mão. Ele disse: põe na mão mirrada. Ele não disse: meu Pai, tem misericórdia, se for a tua vontade. Ó Senhor, se for da tua vontade, que a mão dele seja estendida. Não. Estende a tua mão. Bem diferente, né? Certa ocasião eu estava no Rio de Janeiro, e eu estava numa igreja, estava lotado de gente ali. Era uma conferência de curas e milagres. E ao final do culto, essa era uma igreja nazareno, que, se você conhece a denominação, ela tipo assim, como é que eu posso dizer isso? Ela não é uma denominação muito avivada, né? Mas eles creem. Mas enfim, estava uma bênção a conferência. E ao final do culto, lá no Rio, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria que o irmão me mantivesse em suas orações quando você for para a América, por favor. Me mantenha em suas orações. Aí eu falei: qual é o nome da senhora? Ela falou: nome tal. Ela disse o nome dela, não lembro o nome dela no momento, ela falou o nome dela. E eu falei assim: qual é o problema da irmã? É porque eu sou surda do ouvido direito, 100%. E é preciso fazer uma cirurgia. Eu queria que você me mantivesse em suas orações quando você estiver em casa, lembrando de mim. Aí eu pensei assim: nunca vi essa irmã na minha vida. Agora que eu sei o nome dela, aqui tem centenas de pessoas, eu viajo para muitos lugares, acho muito difícil lembrar dela agora. Eu falei: irmã, eu não vou orar pela senhora não, em casa, não vou orar não. Aí ela se assustou, né? Nossa, que pastor mal educado. Que isso? Não vai orar por mim? Um pastor que nega oração. Qual o problema? E ela olhou com um olhar de terror para mim: não vai orar. Eu falei: não vou orar, porque eu vou declarar a sua cura agora, em nome de Jesus. A senhora crê que você pode ser curada agora? Aí para ela se surpreendeu, porque qual a imagem que ela tinha? Ela pensava assim, que eu ia dizer: tá bom, irmã, Deus
abençoe a senhora, eu vou orar sim. Ela pensava que eu ia lá para minha casa, baixar o joelho, ligar um louvor, adoração. Senhor, olha para a irmã fulano de tal, lá no Rio de Janeiro. Se a tua vontade for essa, toca no ouvido dela. Senhor, tem misericórdia dela, ela está sofrendo. E falar coisas que Deus já sabe. Não, eu disse, não, eu não vou orar pela senhora, eu vou ministrar cura agora. Você crê? E ela ficou impactada com aquilo, porque ela não estava acostumada com isso. Ela disse, agora? Eu falei, agora. Feche seus olhos. Ela fechou os olhos. Levanta as mãos para o céu. Ela levantou. Aí eu falei, ouvido, agora, em nome de Jesus, abre. E ela abriu o olho. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela. E ela começou a se tremer debaixo da unção de Deus. E começou a se tremer debaixo da unção de Deus. E tremia, e tremia, e tremia. Eu falei, irmã, e agora? Estou ouvindo tudo. Aí sabe o que aconteceu? Ela começou a falar em línguas. Ela não era batizada com o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo. Caiu no chão falando em línguas, cheia do Espírito Santo. Ela ficou tão cheia do Espírito Santo que o marido dela teve que levar ela para casa carregada no carro. Mas o que aconteceu? Uma mudança de mentalidade. Porque a igreja tem sido tão ensinada, não, você não é nada, você não pode, você é pecador, você é isso, você é aquilo. Ah não, sou pequeno demais, eu sou um Zé Ninguém, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu tenho que implorar para Deus. Amado, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é participante da natureza divina. A natureza de Cristo está em você, o Espírito de Deus está em você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho, propriedade exclusiva de Deus. Isso começou a entrar em mim de tal maneira, e eu disse, meu Deus, eu tenho que passar isso para quem eu conheço, eu tenho que passar isso para as igrejas, eu tenho que passar isso para as pessoas precisam de um ensino, de revelação de quem eles são. Se eu não sei quem eu sou, eu não posso fazer o que eu sou chamado para fazer. Identidade em Cristo é a base que vai te permitir ser usado por Deus. Aleluia. Temos visto isso até nas ruas. Fazemos evangelização nas ruas também. Temos visto isso com incrédulos, com pessoas que não conhecem Jesus. Certa ocasião eu estava na Flórida. Eu falei para um pastor, numa igreja brasileira, eu falei assim, pastor, vamos levar o evangelho nas ruas. Se você quiser eu posso treinar vocês aqui, a gente vai orar pelas pessoas nas ruas. E o pastor falou assim, olha a mentalidade. Não, que na América ninguém quer saber de Deus. Os americanos não vão querer ouvir brasileiros. Eu não sou apenas, amo minha nação, sou brasileiro, me orgulho disso. Mas eu não sou só brasileiro, eu sou cidadão do céu, sou cidadão do reino de Deus. Então não tem dessa de americano. Eu cortei com isso da minha vida de uma vez por todas. Eu abominei isso, digo, eu não tenho negócio de raça, de localidade, de nascimento. Eu não sou limitado porque eu sou disso ou daquilo. Chega, eu sou cidadão do reino de Deus, ungido pelo Espírito Santo, para esta hora, para este momento. E quando eu comecei o ministério, as pessoas diziam, você é chamado para os brasileiros. Eu falei, eu estou chamado para todos os povos. Brasileiro, americano, europeu. Hoje em dia eu vou na Europa e nós não vamos ministrar em igrejas brasileiras. Amém pelas igrejas brasileiras. Nós vamos ministrar para o povo da terra, para noruegueses, finlandeses, russos. E eles estão ouvindo a palavra de Deus que sai de um brasileiro. Mas porque eu entendi, não tem limitação de nação, de raça, de nada. E eu falei para o pastor, abre a mente, vamos evangelizar na rua, vamos pregar evangelho. Não. Até que depois eles, quer saber, pastor, então fala com os jovens aí. Ele falou, fala com os jovens aí, que os jovens falam inglês. E bota esse pessoal para ir para a rua.
tá bom, vamos ver o que vai dar. Isso que ele falou. Chegou no sábado de manhã, fiz um treinamento rápido, estimulei. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Se alguma vez você se sentir incapacitado, lembre, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, existe poder na palavra. Por si só a palavra de Deus já é poderosa. Amém? E fomos para as ruas. E eu lembro, uma das ocasiões, tinha um senhor andando com uma bengala. Ele estava andando assim, no estacionamento de um supermercado. Eu me aproximei dele e falei: ô senhor, tudo bom? Aí ele: tudo bom. Como é que está hoje? Ele: estou bem, e você? Eu falei: estou bem também. Olha, quero dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui orando pelas pessoas, nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Falei um pouco de Jesus para ele, do plano da salvação, que Deus o amava, se ele já tinha ouvido falar isso. Ele: já ouvi falar e tal. Fui conversando, de repente o homem foi se abrindo e falando que tinha necessidades espirituais, falou um monte de coisa para mim que eu até fiquei surpreso dele se abrir para um estranho. E de repente eu estou lá e aquele homem vai e ora confessando Jesus como Senhor e Salvador e pede que Jesus entre no seu coração. Aí eu falei assim: olha, a gente também gosta de orar para que Deus traga saúde para as pessoas. Às vezes você tem que saber aproximar o povo do mundo. Às vezes a gente cria um linguajar tão evangélico, que vai para o mundo e o pessoal fica olhando assim: o quê? Tem gente que vai dizer assim: o fogo de Deus vai cair em você agora. O cara diz: que é isso? Mas eu falei: nós queremos orar pela saúde das pessoas, que Deus abençoe. Eu quero orar por você. Você está com um problema aí, eu quero orar por você agora. Aí ele: tenho que ir na igreja? Eu falei: não, agora. Eu falei: eu posso colocar minha mão no seu ombro? Aí ele: pode. Eu coloquei a mão no ombro dele. Falei: Pai, em nome de Jesus, eu libero o teu poder sobre ele agora. E o homem começou a fazer assim. Aí ele: o que você está fazendo? Porque eu estou sentindo uma eletricidade. Eu falei: não, isso é o poder de Deus. Receba, em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, eu libero a cura sobre ele agora. Recebe a cura agora, a coluna, a perna, em nome de Jesus, seja curado. E ele começou a tremer assim. De repente aquele homem faz assim. Ele faz assim com a perna, larga a muleta na minha mão, eu seguro a muleta dele lá no estacionamento, levanta a muleta e ele começa a andar assim: tô bom, tô andando, tô curado. Que foi isso que você fez? Tô curado. E ele começou até a pular assim. E eu segurando a muleta dele, a bengala dele, e o pessoal passando. Que isso? Aquele homem sai completamente curado. E eu estimulei os jovens, falei: jovens, escuta, você recebeu Jesus? Recebi. O Espírito Santo, ele habita em você, de acordo com a palavra de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é santificado por ele, você é purificado, você é perdoado. Você é ungido para esta época, para este tempo, para agora. E uns jovens foram numa casa. Olha só como as coisas são. Na América, onde o povo é mais fechado, o pastor Pedro morou lá, ele sabe disso. O pessoal é mais fechado, é mais reservado, cada um gosta mais do seu espaço individual. O brasileiro aqui hoje nem conhece a pessoa, vai logo abraçando. Lá é mais assim, mais reservado. Naquele ambiente, convidaram uns dois jovens para orar por um homem que estava numa cama. Os jovens foram lá, oraram pelo homem, puseram a mão nele. Passou 2 semanas, um senhor americano foi na igreja brasileira, nessa igreja que eu mencionei. E ele estava ali, e ele levantou a mão. A igreja era igreja pequena, ele levantou a mão e falou: eu quero aqui contar uma história para vocês, que 2 jovens dessa igreja estavam ali andando na rua, e meu filho pediu que orasse por mim. Esses jovens entraram na minha casa, oraram por mim, e desde que eles saíram, eu levantei completamente curado. Estou completamente curado,
estou completamente bom, e eu tive que vir aqui na igreja agradecer vocês, que esses jovens tiveram a ousadia de fazer isso. E teve uma noite que 26 americanos vieram para a igreja. É um milagre. Aí eu falei, pastor, e aí? O que você diz disso? O que você acha? Ah, pastor, realmente. Depois abre a mente. Deus quer usar brasileiros nos Estados Unidos. Deus quer usar brasileiros na Europa. Existe um chamado para a nação brasileira. Eu creio que a nação brasileira é um celeiro de missionários para atingir as nações da terra. Mas eu creio, escute só, eu creio que quando você tem um chamado de Deus, que Deus já falou com você tem um chamado, nós vamos estar orando por você. Um chamado de Deus para desenvolver algo. Levanta a mão, sem medo. Deus já falou para você de um chamado na tua vida, de você ministrar. Escute, prepare-se na palavra. Prepare-se no Espírito. Receba da identidade que Ele tem para você. Receba da autoridade que Ele tem para te dar. Identidade gera. E a autoridade gera manifestação. Amém? Vou dar um exemplo para você. Da diferença de autoridade e poder. E são duas palavras. A autoridade é a palavra exousia, que é da escola do pastor Pedro. Exousia, certo? Significa autoridade. Essa autoridade, na Bíblia, ela é uma autoridade delegada de direito. Ou seja, você tem o direito de exercer uma determinada função. Um exemplo clássico para você é alguém que faz um curso para policial, seja policial federal, policial civil, mas geralmente esses policiais, eles carregam o que na sua farda? Um emblema. Emblema. Um distintivo. O que esse distintivo significa? Que aquela pessoa, aquele policial, ele passou por um curso, ele passou por um treinamento, e ele foi aprovado, e ele recebeu uma autoridade delegada pelo Estado para exercer aquela função. Ou seja, ele tem um distintivo que o diferencia dos demais cidadãos. Se você olha para um policial e diz, aquele ali não é um cidadão comum apenas, ele recebeu uma autoridade delegada do Estado para exercer esta função. Ou seja, ele tem exousia, ele tem uma autoridade delegada, ele tem um distintivo que o classifica como um policial. Agora, deixa eu dar um segredo para você. Os ladrões, principalmente os ladrões profissionais, eles respeitam a autoridade, sim ou não? Sim ou não? Não. É aí que entra o poder, que é a palavra grega dunamis. A palavra grega dunamis significa poder miraculoso, poder de milagres, mas neste caso não é de milagres, mas é um significado de poder. Qual é o poder do policial? Se o ladrão não respeita o distintivo, o que ele vai respeitar? Vamos lá. O que o policial carrega aqui do lado? A arma. O cidadão comum, se um policial está aqui, por exemplo, e ele entra nessa igreja e diz, todo mundo agora, vá para a parede agora, todo mundo, levanta e vá para a parede. O que vai acontecer? Você vai ou não? Você vai ou não? Por quê? Não, a autoridade. Porque você é um cidadão de bem, você está respeitando o quê? Agora o ladrão, ele não respeita a autoridade, ele vai desafiar o policial. O policial precisa do quê? Do poder de fogo. Por quê? Porque ele não respeita a autoridade. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Se eu chegar no trânsito agora, vestido como estou, com essa camisa aqui do nosso Go into all the world and preach the gospel to every creature. Eu vou ali com essa camisa, vou no trânsito ali numa avenida. Eu quiser parar o trânsito e fizer assim. O que vai acontecer? Vão parar ou não?
Por quê? Não tem um distintivo, certo? Se um policial chegar na avenida, fardado, com distintivo, com tudo, e fizer assim, com um apito, o que vai acontecer? Todo mundo para. É porque ele tem poder? Autoridade. Por quê? Porque se fosse só pelo poder, os carros poderiam passar por cima deles. Que isso? Que esse policial quer o quê? Eu vou passar aqui. Mas os carros respeitam o quê? A autoridade. O distintivo dele. Todo crente já tem sido dado para o crente o distintivo. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o distintivo do Espírito Santo de Deus que colocou em você. Você é uma autoridade na terra. Só que o problema é que tem muito crente que tem um distintivo, mas ele não tem a arma. Pastor, eu sou crente, eu aceitei Jesus, amém, glória a Deus. Mas o diabo, ele não respeita só isso. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar e... Aí você precisa de quê? Lembra que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis dunamis, recebereis poder de milagres, ao descer sobre vós recebereis o quê? Diga bem alto, recebereis dunamis, poder de milagres, em outras versões, e sereis revestidos de milagres. Em outras palavras, quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e este Espírito não está somente em mim, este Espírito está sobre mim, e ele está sobre mim para as pessoas. O Espírito Santo está dentro de você para você, mas ele está sobre você para as outras pessoas. Você está entendendo isso? O Espírito Santo ele está dentro de você para você, mas quando ele está sobre você, é para as outras pessoas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas. Jesus falou isso a respeito de Isaías, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está, pois ele me... Para quê? A unção tem um propósito específico. Diga, a unção tem um propósito específico. Você não é ungido para se sentir bem. Pastor, o culto foi uma bênção, a One Kingdom Conference foi uma bênção, eu senti até um arrepio. Glória a Deus pelos arrepios. Mas a unção não é apenas para arrepio. Se apenas para arrepio, esquece. A unção de Deus, ela não é apenas para você sentir. A unção de Deus, ela vem sobre você com o propósito de você realizar algo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas, abrir os olhos dos cegos. Aleluia. Tirar da prisão aqueles que estão cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou ungido com um propósito. Esta manhã, Deus quer ungir você. Nós vamos orar por pessoas aqui esta manhã, e Deus vai ungir você, Deus vai renovar você, Deus vai avivar você, Deus vai marcar você com a identidade que Ele tem para a tua vida. E você tem a autoridade já dada por Deus, você tem um distintivo, mas você precisa carregar a arma, o dunamis, o poder do Espírito Santo. E recebereis dunamis, poder miraculoso, ao descer sobre vós, Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tem muita gente querendo ser testemunha de Jesus sem o dunamis, sem o poder, sem a unção.
que acontece? Se tornam testemunhas inefetivas. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita coisa para passar, estamos... Até mesmo quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não orou. Ele orou agradecendo ao Pai. Ele disse: Pai, eu te agradeço que tu me ouves, eu sei que tu sempre me ouves. Mas manifesta isso para que eles vejam. E quando ele foi para Lázaro, ele disse o quê? Ele fez uma oração de 1 hora para Lázaro, é isso? Pai, tem misericórdia do irmão Lázaro. Senhor, tem misericórdia do irmão Lázaro, ressuscita ele, meu Deus. Meu Pai, tem misericórdia do irmão Lázaro, meu Pai. Não. Ele diz: remove a pedra. Lázaro, sai para fora. Uma palavra de Deus sobre a tua vida tem o poder de mudar o teu destino. Uma palavra liberada. Aleluia. Uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida tem o poder de mudar o teu destino, mudar a tua história, mudar completamente a tua vida. Uma palavra de Deus liberada. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. O espírito de Lázaro que estava fora ouviu a voz do mestre e o corpo espiritual entrou no corpo natural novamente. Aleluia. Porque ouviu a voz de Jesus. Aquele coração que já estava estragado ouviu a voz de Jesus. E 4 dias em putrefação, de repente se tornou novinho em folha. Aquele sangue que já estava todo podre, em 4 dias ouviu a voz de Jesus e começou a fluir. Escute nesta hora, talvez tenha algo morto na tua vida hoje, mas você vai ouvir a voz de Jesus, e a voz de Jesus vai falar, debaixo da autoridade do Espírito Santo, e nós vamos liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra sobre a tua casa, uma palavra sobre o teu chamado, uma palavra sobre ti, e você ressuscitará. Aleluia. Eu não tenho tempo de ler todas as escrituras que eu quero ler aqui, mas eu quero dizer algumas. Se você está anotando, você pode anotar isso agora. Adquira o livro, porque aqui existem chaves para a tua vida, chaves na palavra de Deus. Eu fiz com bastante cuidado para ter uma base bíblica em tudo que eu falo. Até testemunho eu dou, mas na Bíblia diz, a palavra de Deus diz, eu coloco base bíblica em tudo. A Bíblia declara que você é um filho de Deus. João 1,12, Gálatas 4, 6 e 7, Romanos 8, 15, 1 João 3, 1. A Bíblia declara que você é mais do que vencedor. Romanos 8, 37. A Bíblia declara que você é uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já... Eis que algumas coisas se fizeram novas. Eis que algumas coisas se fizeram novas, é isso? Eis que tudo... É o que o pastor Pedro pregou ontem. Adão tinha uma luz dada por Deus, e ao cair a luz, mas Jesus veio recuperar esta luz e colocar esta luz de volta no seu espírito, e a vida que tinha em Adão, Ele colocou em você esta vida, este poder, esta revelação. A Bíblia declara que você é criação de Deus, Efésios 2:10. A Bíblia diz que você é a justiça de Deus, essa é forte. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Eu não estou ouvindo.
Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos o quê? Não entendi. Deus nos fez justiça de Deus em Cristo. Certa ocasião eu estava pregando numa igreja e eu disse: você é a justiça de Deus. E as pessoas olharam para mim: que é isso? É porque às vezes não se escuta esse tipo de pregação. Você é a justiça de Deus. Não, pastor, que é isso? Eu sou um pecador, como é que eu sou a justiça de Deus? Aonde está isso? Eu disse: você é um participante da natureza divina. A natureza divina mora em você. Você tem o DNA de Deus em você. Você tem a natureza de Deus em você. E me olharam assim: que é isso? Eu disse: não, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. Aí eu li, o pessoal ficou mais aliviado. Você é livre de culpa e condenação, Romanos 8, 1. Você é livre da lei do pecado e da morte, Romanos 8, 1, Romanos 8, 2. Olha essa aqui: você está assentado nos lugares celestiais com Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha essa outra: você é suprido em todas as suas necessidades, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você é sacerdócio real, geração eleita, 1 Pedro 2,9. Você é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Você é participante da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Eu quero colocar 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Pode colocar na tela. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Só uma pessoa entendeu isso. Vamos ler de novo. Eu quero que você leia isso bem alto. Você lê. Leia. Eu sou participante da natureza divina. Eu tenho a natureza divina em mim. Que natureza é essa? É uma natureza sobrenatural, uma natureza que vem do Espírito do Senhor. Ele habita em mim, Ele flui através de mim. E é por isso que podemos ver milagres acontecendo. Por isso que podemos esperar o sobrenatural de Deus acontecer hoje, aqui, agora, neste momento, nesta hora, neste tempo. Ei! Xambarakatalaba satalaba. Rabo shekerereu shekerere charalaba. Rebebebe shekerereu shekererebe. Fale outras línguas em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo te ungir nesta manhã. Shiribiaramamaye. Herana manhã narabande. Levante. Shirabababababababa seke. Kerabababababababa. Ei, Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Unge o teu povo com óleo fresco da tua presença, com a unção que flui, que flui, que flui. Shiramaia! Shandaramaia! Jesus, vem neste lugar, Pai, vem neste lugar. Unge, Senhor, pessoas, renova, libera.